Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, Atos, capítulo 16, versos 35 a 40. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter eles com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar? Pai Santo, nós te somos muito gratos, porque o Senhor preservou o registro santo da Tua Palavra, para que nós pudéssemos ter acesso hoje e pudéssemos ser ensinados, edificados pela Tua Palavra. Te louvamos, Pai, pela multidão de ensinos e de princípios que saltam da Tua revelação, que nos saltam aos olhos, Pai, tantos ensinos preciosos que nos ajudam a lidar com questões tão atuais. Nós te louvamos por isso, Pai. Pedimos que o Senhor mesmo nos ensine nesta manhã, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração e coloque a Tua Palavra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós é a continuação da história que nós temos visto nos últimos domingos. A partir do versículo 16, nós somos informados que Paulo expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos seus senhores. E quando os senhores perceberam que toda a esperança de lucro havia sido jogada fora, eles foram até os oficiais, os magistrados, os pretores ou magistrados, que eram os juízes da cidade, e acusaram Paulo e Silas de estarem transtornando a ordem da cidade, de serem desordeiros. Então, estes magistrados, eles mandaram que Paulo e Silas recebessem uma surra de açoites. Eles foram açoitados e jogados na prisão, para passar a noite na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E todos os demais presos ouviam tanto as orações quanto os louvores. Houve então um grande terremoto, um terremoto que abalou as estruturas de uma forma que as portas da prisão, todas as celas foram abertas. O carcereiro, percebendo que ia ser morto pelo Estado, puxou a sua espada e ia se matar. Quando Paulo gritou: não faça isso, porque ninguém fugiu, todos estamos aqui. O carcereiro então, ainda desesperado, disse: o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo e Silas pregaram o evangelho àquele homem se converteu dos seus pecados, não apenas ele, mas toda a sua casa. E naquela mesma noite, eles foram batizados ali, na casa do cárcere, eles foram batizados, o carcereiro e toda a sua família. No dia seguinte, é o texto que nós temos agora diante de nós. O que aconteceu depois desta noite tão libertadora, em todos os sentidos, em que eles libertaram aquele carcereiro das trevas do pecado e toda a sua família foi batizada? O que aconteceu no dia seguinte? Ora, o texto que nós temos diante de nós vai mostrar o que aconteceu e vai nos ensinar como aqueles homens foram sábios, como Paulo e Silas foram sábios e como nós devemos ser sábios
na nossa vida, no anúncio do Evangelho, como nós devemos ser sábios para lidar com as pessoas não crentes neste mundo, como nós devemos ser sábios para lidar com uma lei que por vezes nos protege e por vezes nos persegue, né? É isso que nós podemos ver nestes poucos versículos. A sabedoria dos servos de Deus se manifestando de 3 formas. A primeira forma, então o nosso tema seria a sabedoria dos servos de Deus se manifestando de 3 formas. A primeira forma, usando a lei deste mundo a favor do Evangelho. Usando a lei deste mundo a favor do Evangelho. O verso 35 diz: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Certamente aqueles magistrados, aqueles pretores, acharam que uma surra de açoites e uma noite na prisão já teria sido pena suficiente para aqueles missionários. Mal sabiam aqueles magistrados quem eram Paulo e Silas. Paulo não aceitou. Paulo disse assim: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Nós vemos pelo texto que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, e cidadãos romanos tinham um status superior naquele tempo. As leis mostravam que os cidadãos, aliás, as leis romanas protegiam aqueles que tinham cidadania romana de muitas coisas. Por exemplo, um cidadão romano não podia ser açoitado publicamente. Um cidadão romano não poderia ser preso sem antes haver um julgamento. Para nós isso parece bastante óbvio, não é? Mas naquela época não era assim. Na maioria dos países, a lei era bastante frágil, mas o sistema romano de leis já assegurava alguns privilégios muito importantes. Por exemplo, estes: um cidadão romano não podia ser preso e muito menos açoitado sem antes passar por um julgamento justo. Esta lei impunha uma pesada pena àqueles que açoitassem ou matassem um cidadão romano. Então, aqui, os magistrados, eles se colocaram numa situação de transgressores da lei, porque eles açoitaram publicamente 2 cidadãos romanos e jogaram na cadeia sem um processo regular e formal 2 cidadãos romanos. E observe que Paulo é conhecedor da lei do seu tempo. E Paulo está usando a lei do seu tempo não em seu favor, mas a favor do Evangelho, como a gente vai ver daqui a pouco. Eles tiveram sabedoria para usar a lei da época a favor do Evangelho. Meus irmãos, qual é a aplicação para nós nos nossos dias, deste pequeno ponto? Qual deve ser a nossa posição em relação às leis do nosso país, do Brasil? 2 textos são muito importantes neste assunto, nesta temática. Romanos 13, que nós lemos na liturgia, no culto, que mostra que toda autoridade é instituída por Deus. E que as autoridades, elas são na verdade ministros, elas são instrumentos de Deus para o nosso bem. As autoridades vêm com o poder da espada. O poder da espada é o poder militar, que faz com que o mal seja refreado, faz com que o mal não avance. São estruturas que o próprio Deus cria. Romanos 13 é muito importante, para nos mostrar que nós cristãos não podemos ser anarquistas, descumpridores da lei. Pelo contrário, nós devemos seguir a lei, pagar os impostos, ser bons cidadãos, honrar as autoridades, orar pelas autoridades. Romanos 13 nos ensina isso. Mas há um outro texto muito importante, que é Atos 5:29. Atos 5:29 nos ensina
que antes importa obedecermos a Deus do que a homens. Mas Atos 25 não está jogando fora Romanos 13. Atos 5:29 está mostrando qual é o limite da obediência. Nós devemos obedecer às leis do país até o limite em que elas não choquem com a lei de Deus. Este é o limite. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, se houver alguma lei na nossa república que nos faça quebrar a lei de Deus, nesta tensão entre duas leis, nós ficamos com a lei de Deus. Mesmo que tenhamos que pagar multas, mesmo que tenhamos que ser presos, nós ficamos com a lei de Deus. Então observe, Deus nos manda obedecer às autoridades. Elas foram instituídas por Deus. O limite é que uma lei humana nunca pode ultrapassar a lei de Deus. Quando isto acontece, de propósito e de vontade e com toda a alegria, nós quebramos a lei dos homens para ficar com a lei de Deus. Porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Voltando ao nosso texto, Paulo e Silas tiveram sabedoria em usar a lei dos homens, usar a lei romana, em favor não de si próprios, mas em favor do Evangelho. A lei romana os beneficiava, e Paulo não teve dúvidas em citar a lei dos homens para beneficiar o Evangelho. Meus irmãos, nós temos algumas lições importantes aqui. Primeiro, que a nossa lei maior, como já vimos, é a lei de Deus, é a ela que nós temos a submissão final. Por isso, nós devemos lutar para que a lei de Deus, os seus princípios e os seus valores sejam implantados na nossa sociedade. Essa deve ser a nossa luta. Por que motivo nós não iríamos querer que a lei de Deus, que é justa, que é santa, que é boa, não seja implantada na lei do nosso país? Como é que nós devemos fazer isso? Primeiro, incentivando os nossos filhos, as futuras gerações, a serem advogados, a serem juízes, a serem políticos, a serem líderes da nação. Eu sei que esse pensamento pode parecer estranho para alguns de vocês, mas pense um pouco em como estaria o nosso país se há 30 anos atrás nós tivéssemos preparado uma geração para assumir os postos de juízes, para assumir os postos políticos do nosso país. Já pensou se nós tivéssemos feito isso há 30, 40 anos atrás? Você já pensou se o nosso STF tivesse uma maioria de homens de Deus? De homens que tivessem a lei de Deus primeiro no seu coração? Meus irmãos, que nenhum de nós se engane, não existe lei neutra, não existe lei sem pressupostos. Todas as leis de um país estão ancoradas num pressuposto, seja ele marxista, seja ele naturalista, seja ele existencialista. Não existe lei neutra, não existe ciência neutra, nada é neutro neste mundo. Tudo que existe tem alguma força intelectual e filosófica puxando, gerando alguma influência. E por que nós cristãos, que cremos que a lei de Deus é o melhor que existe para o mundo, não usaríamos a influência da bendita lei de Deus para influenciar uma nação com leis que contivessem princípios e valores cristãos? Eu repito, pense no STF, que tivessem homens que fossem fiéis ao nosso Deus. Que tipo de leis melhores nós não teríamos neste país? Na verdade, o STF não está ali para fazer leis, né? Mas as interpretações e uma guarda melhor da Constituição nós teríamos se tivéssemos homens ali tementes a Deus. E se nós tivéssemos preparado uma geração há 30, 40 anos atrás, de homens públicos, de líderes para cuidar das políticas públicas? Já pensaram se nós tivéssemos um Congresso, um Senado, com homens verdadeiramente tementes a Deus? Que tipo de país nós teríamos? Certamente seria um país melhor. Não dá para voltarmos ao passado, mas dá para nós agirmos daqui para frente. Então, se o teu filho, se você sente que o teu filho tem uma inclinação de liderança,
ore a Deus para que ele seja encaminhado nesses caminhos. Se você sente que o teu filho ou tua filha tem uma inclinação para o direito, alimente isso e invista na área do direito, para que ele seja um advogado, seja um juiz. Observe a vocação que Deus colocou no coração dos teus filhos. Não queira que o teu filho seja o que você não conseguiu ser. Eu queria ser professora, então minha filha vai ser professora. Não, fique atento, peça a Deus para mostrar qual é o dom e a vocação que Ele colocou no coração dos teus filhos. E invista, alimente essa vocação. Meus irmãos, a liderança do nosso Brasil de 2050 está sendo formada agora, são as crianças. A liderança de 2050, os juízes, o presidente, os senadores, a liderança das multinacionais, neste momento estão entre nós como crianças. Vamos preparar estas crianças nos caminhos do Senhor, com a lei do Senhor no seu coração, para que eles assumam estes postos, não para benefício próprio, mas para que o reino de Deus avance, para que nós tenhamos um país, meus irmãos, influenciado pelos valores do reino. Essa é a primeira aplicação. A segunda, nós que estamos aqui, que não somos mais crianças e que nem estamos mais nos postos principais do país, continuemos lutando pelo estabelecimento de leis justas. Como cidadãos do reino de Deus, nós devemos orar e lutar para que leis justas sejam aprovadas, para que homens com valores cristãos sejam colocados nestes postos. Daí a importância do nosso voto, da nossa escolha, da nossa informação. E se chegar a um ponto em que as leis não forem justas, desobedeçamos-las com toda a alegria do mundo, meus irmãos. Assim como os nossos irmãos no passado eram açoitados e saíam dos açoites alegres por terem tido a honra de padecer pelo nome de Cristo, nós devemos ter toda a alegria em quebrar leis que ofendam a lei do nosso Deus. Isso é um privilégio, na verdade. Se isso acontecer, nós vamos desobedecer sem nenhum pingo de remorso ou arrependimento, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Assim, meus irmãos, Paulo e Silas no passado usaram o sistema legal da sua época, não em favor de si mesmos, mas em favor do Evangelho, e nós devemos fazer a mesma coisa. Naquilo que a lei de hoje nos beneficia, e há alguns pontos nós devemos usá-la. Por exemplo, a Constituição do Brasil nos assegura liberdade de expressão. Isso é um dos pontos fundamentais da nossa lei. Devemos clamar quando a nossa expressão, quando a nossa pregação do Evangelho, ela for de alguma forma caçada, censurada, nós devemos apelar para a lei do nosso país, que nos garante liberdade de expressão. A lei do nosso país garante também liberdade de culto, e nós devemos, numa injustiça, chamar a lei do nosso país, não para benefício próprio, mas para benefício do avanço do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos a sabedoria destes homens, usando a lei da sua época a favor do Evangelho. Em segundo lugar, nós vemos a sabedoria dos servos de Deus, abrindo portas para a pregação do Evangelho. Abrindo portas para a pregação do Evangelho. O verso 38 diz assim: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Por que as autoridades ficaram com medo? Porque se Paulo os denunciasse aos seus superiores, eles seriam severamente punidos, porque eles quebraram a lei. Eles açoitaram e prenderam cidadãos romanos, sem ter um processo formal. Então, por isso que as autoridades ficaram com muito medo. Com medo de quem? De Paulo e de Silas. Veja a inversão que acontece nessa história. Quem é que está com medo agora? Quem está preso
ou as autoridades que mandaram prendê-los. Foi por isso que os pretores vieram pedir a Paulo e Silas que saíssem da cidade. Algumas versões dizem que eles vieram suplicar a Paulo e Silas que eles saíssem da cidade. Eles ficaram com medo de serem denunciados. A presença de Paulo e Silas ali era uma constante ameaça de que eles poderiam ser denunciados. Meus irmãos, esse texto nos apresenta duas questões misteriosas. A primeira: por que Paulo e Silas não contaram que eram cidadãos romanos antes de ser açoitados? Por quê? Essa é uma questão misteriosa, o texto não responde. Segunda, por que eles exigiram que os pretores ou os magistrados fossem pedir desculpas? Paulo e Silas não poderiam simplesmente sair da prisão? Eles já haviam sido usados por Deus para converter o carcereiro e a família toda? Eles não podiam simplesmente tirar o pó da roupa e sair da prisão? Por que eles exigiram que os pretores viessem pedir desculpas? Meus irmãos, tudo indica que Paulo e Silas estavam olhando adiante, olhando em como ficaria a condição da cidade para a pregação do Evangelho. Será que o Evangelho seria perseguido naquela cidade? Ora, Paulo e Silas fizeram uma cura, expulsaram um demônio e foram presos, foram açoitados e foram presos. Como é que ficaria a pregação do Evangelho com a saída de Paulo e Silas? Tudo indica que este comportamento de, primeiro, sofrer o dano, sofrer os açoites, serem presos, calados, sem mencionarem que eram cidadãos romanos, tudo indica que isso era estratégia, meus irmãos. Estratégia para que os magistrados e pretores ficassem devendo para eles, para que eles de fato ficassem devendo favores a Paulo e Silas. Ao não contarem antes, ao sofrerem a injustiça no próprio corpo, e ao depois obrigarem os magistrados a virem pedir desculpa, eles estavam criando uma situação de dívida dos magistrados para com eles. E no que isso os favorecia? Pessoalmente em nada, mas para o Evangelho muito. Por quê? Porque ao não denunciarem os magistrados, eles estavam mostrando piedade e deixando os magistrados da cidade numa situação de favor. Tudo isso poderia ser muito positivo na continuação da pregação do Evangelho naquela cidade. Quando os novos cristãos começassem a pregar o Evangelho, os magistrados poderiam se lembrar de todo o incidente que havia acontecido com Paulo e Silas e deixar o Evangelho passar sem ameaças, porque eles estavam devendo, porque eles haviam feito coisa errada. Paulo e Silas souberam usar essa situação, não em benefício próprio. Na verdade, eles foram açoitados, eles passaram uma noite sem dormir, mas eles estavam usando tudo isso para preparar o terreno, para que aqueles magistrados não mexessem mais com a igreja, para que o Evangelho pudesse ser anunciado ali. E como de fato foi, e como de fato nós vamos perceber que ali se criou uma igreja, a igreja de Filipos. Paulo vai escrever para eles mais tarde. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós devemos ser sábios, não para benefício próprio, mas para benefício do Evangelho. Devemos usar as situações para benefício do Evangelho. Meus irmãos, às vezes, alguns cristãos, eles vão para a rede nacional de televisão, acontece algum incidente e um microfone é colocado na sua boca. E aí, ao invés do cristão proclamar o nome de Cristo, ele proclama a si próprio, ele fala coisas para envaidecer a si próprio. Que oportunidade quando um microfone que vai ser ouvido por milhões de pessoas é colocado na boca de um cristão e o cristão não aproveita esta oportunidade. Falando em aplicações mais para nós aqui, algumas reflexões. Nós devemos usar, meus irmãos, todas as situações da nossa vida,
não para o nosso benefício pessoal, mas para o benefício do progresso do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos nesta vida para autopromoção. Nós estamos nesta vida para promover os valores do reino, os valores de Deus. Então pense em algumas questões. Primeira, os meus passos na empresa, no meu trabalho, onde eu trabalho, visam o meu progresso e sucesso profissional apenas, ou visam também uma maior abertura e influência do Evangelho? Em outras palavras, você pensa em crescer profissionalmente para que você apareça, ou para que o nome de Cristo apareça na sua pessoa? É para benefício próprio? Você está construindo as coisas só para o seu reino? Ou você está pensando no reino de Deus? O teu sucesso na escola é apenas para a tua vaidade, ou para que o nome de Cristo brilhe, para que as pessoas olhem para você e falam: olha, aquele aluno ali é excelente, Cristo é crente, Cristo brilha na vida daquele aluno, daquela aluna. As coisas que você escreve na rede social, nas redes sociais, as coisas que você posta nas redes sociais, são para o aumento da tua vaidade, do teu reino, da tua reputação, ou para o aumento, expansão e influência do reino de Deus? O que você está fazendo nas redes sociais? As redes sociais são um bom ambiente para envaidecimento, né? Você só coloca as coisas boas, as melhores fotos, né? Você faz uma bela seleção do que você vai postar na rede social, mas você está ali para quê? Para se aparecer? Ou para ser usado por Deus para atingir pessoas que podem ler as tuas postagens, aumentar o reino de Deus, influenciar pessoas? Você tem usado os teus dons, os teus talentos, a tua sabedoria, a tua criatividade em benefício próprio ou para o progresso do reino de Deus? Veja, eu não estou dizendo que você tem que vir trabalhar na igreja. É onde você está mesmo, na tua profissão, exercendo os talentos, os dons, as habilidades que Deus deu para você, para que Cristo brilhe na tua vida, sendo você o melhor profissional da tua empresa, o melhor aluno da classe, e que quando isso aparecer, que Cristo brilhe na tua vida, que todos saibam que você é o que é, porque Cristo age na tua vida, não porque você está buscando um sucesso desenfreado, mas porque Cristo brilha na tua vida. Assim, meus irmãos, esta é a segunda lição que nós podemos ver aqui. Aqueles homens mostraram sabedoria, usando aquela situação para abrir portas para o Evangelho. Assim devemos fazer nós também. Nas situações da nossa vida, a gente sempre tem que pensar no que é que isso aqui vai beneficiar o Evangelho, a expansão do reino de Deus neste mundo. Em terceiro e último lugar, aqueles homens mostraram a sabedoria, consolando ao invés de serem consolados. É um ponto menor do texto, mas muito bonito de ser reparado. Consolando ao invés de serem consolados. Veja o último versículo. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Primeiro, Lídia já estava convertida, como nós vemos aqui, e havia outros convertidos, outros irmãos na cidade. Observe a hospitalidade de Lídia. Irmãos, hospitalidade é uma marca de um verdadeiro cristão. Um dia desses eu conversava com um servo de Deus e que me dizia exatamente isso, que quando o crente abre o coração para o Evangelho, ele abre as portas da casa para receber os irmãos, para receber os crentes. Ele tem alegria em receber os servos do Senhor. Isso é uma marca que nós vemos aqui na casa de Lídia. Ela abriu as portas para Paulo e Silas passarem um tempo ali e para os irmãos também. Mas o ponto marcante nesse versículo é o finalzinho, quando diz que vendo os irmãos, os confortaram. Olha que interessante. Paulo e Silas foram açoitados. Nenhum de nós sabe o que é ser açoitado, tá? As cintadas que eventualmente você recebeu do teu pai e da tua mãe, estão longe de ser os açoites que os apóstolos receberam naquela época, tá?
Os açoites eram chicotes, por vezes de couro, às vezes com pequenos pedaços de ossos amarrados, para ferir as costas mesmo. Tá? Então Paulo tinha as costas cheias de cicatrizes. Uma surra de açoites fazia com que as costas sangrassem. Não ficava só marca, ficavam cicatrizes. Tá? E aqui, Paulo e Silas foram açoitados, foram lançados numa prisão, passaram uma noite ali sem dormir na prisão, e ao invés de serem consolados, eles estão consolando. Olha que coisa impressionante. Eles estão consolando. Vendo os irmãos, os confortaram. Meus irmãos, quando o interesse é pelo reino de Deus, nós olhamos menos para o nosso umbigo e olhamos mais para fora. Nós olhamos menos para as nossas necessidades, para os nossos sentimentos, para as nossas mágoas, para os nossos melindres, e olhamos mais para o próximo, olhamos mais para o reino de Deus. Esses homens haviam acabado de ser açoitados, lançados no cárcere. Se eles fossem melindrosos, eles estariam ali todos sensíveis, aguardando serem consolados. Nada disso, eles estavam olhando para o reino. Eles consolaram os irmãos. Meus irmãos, nós passamos por isso, mas isso é bênção. Sofrer pelo nome de Cristo é bênção. Animem-se, levantem-se, vamos fazer o evangelho progredir nesta cidade. Meus irmãos, quando a nossa visão está no reino, nós nos preocupamos mais em dar do que receber, mais em consolar do que sermos consolados, mais em fazer o outro feliz do que buscar a própria felicidade. É uma questão de perspectiva. Onde é que estão os teus olhos? Estão no teu umbigo, nas tuas necessidades? Ou os teus olhos estão no reino de Deus, observando as pessoas, amando ao próximo como a si mesmo? Aqui está a sabedoria, é o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, mas é o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, nós não estamos aqui para turismo, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, para fazer o reino de Deus propagar-se, crescer. Nós somos forasteiros e peregrinos. Esta não é a nossa pátria final. A nossa pátria final está por vir. Nós estamos aqui de passagem. Usemos a nossa vida pelo reino, não para os nossos interesses pessoais. Concluindo, assim como Paulo e Silas, nós temos dupla cidadania. Aqueles homens eram judeus e eram romanos. Nós também temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos desta terra. Devemos pagar os impostos, devemos honrar as autoridades, devemos cumprir os deveres desta terra, mas sempre com os olhos na Jerusalém que está por vir, porque lá é a nossa pátria verdadeira. Nós somos peregrinos e forasteiros. O apóstolo Pedro escreve exatamente isso na sua epístola. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos não crentes, para que naquilo que eles falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse é o comportamento do cidadão do reino. Mas veja o cidadão da terra, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, terminando, como peregrinos e forasteiros que nós somos, com dupla cidadania,
nós devemos ser sábios. Primeiro, usando a lei deste mundo em favor do Evangelho, lutando e trabalhando para que os princípios e os valores da lei de Deus sejam aplicados nesta sociedade, preparando as novas gerações para que eles ocupem postos que possam estabelecer a aplicação da lei de Deus em nossa pátria. Segundo, abrindo portas para a pregação do Evangelho, seja no nosso bairro, seja no nosso emprego, na nossa atuação profissional, na nossa escola, agindo nunca em benefício próprio, mas agindo sempre de olho no reino, no que é que esta minha ação vai colaborar com o avanço do reino de Deus. E por fim, consolando ao invés de sermos consolados, pensando no próximo mais do que em si próprio, amando sem querer nada em troca, ajudando sem interesses. É assim, meus irmãos, que o bom perfume de Cristo vai ser exalado e vai ser, de fato, propagado no mundo, e o nome de Cristo e o nome de Deus será glorificado. Que Ele nos ajude então. Amém.